Olá, muito boa noite. Está no ar nossa estação, direto pelo nosso canal 14 da Claro Net, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, direto pelo canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro, através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos, do nosso site valetvplay.com, do nosso portal valedosinos.org, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV, e está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp 51 99750 1414. Horários alternativos nos canais 14 e 6 da nossa Claro Net ou lá no nosso canal no YouTube. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, que a gente está gravando ele no meio da tarde desta sexta-feira, hoje 6 de fevereiro, para esse programa que vai ao ar nessa segunda de carnaval. É dia 17 de fevereiro, e a gente aí no meio do carnaval, curtindo. Vamos falar do que hoje nesse Estação Hamburgo, né? Vamos dar uma pausa para o carnaval, aquecer o ano, mas não para falar de política, para dar um tempo para nós. Vamos trabalhar um pouco hoje com a nossa espiritualidade, vamos conversar sobre desacelerar a vida, sobre os desafios que a gente tem para esse ano de 2026. Lembrando, claro, que o carnaval é uma contagem regressiva do quê? Do dia de Páscoa, né? Próxima quarta-feira é a famosa quarta-feira de cinzas, né? E com ela iniciamos, então, a nossa quaresma, né? Um período sagrado para os cristãos, né? E o carnaval, esse período que antecede, então, a festa profana, né? A festa da carne, esse período que antecede esse momento tão importante para a fé cristã. No oferecimento de Calçados Beira-Rio, 50 anos, líder no segmento de calçados, atendendo mais de 100 países e produzindo valores. Junto conosco, Universidade Fevale, experiências, referências impulsionam referências. Vestibular Fevale, acesse graduacão.fevale.br. Concisa Construtora, há mais de 30 anos construindo confiança e qualidade para realizar o seu sonho do primeiro imóvel. Mercator Feiras e Eventos, vem aí o SIC, dias 29 e 30 de junho e 1º de julho, na FENAC. Novo Hamburgo volta a ter uma feira de calçados voltada para o segmento B2B. E com a gente, JG Serviços, desde 1999, empresas e condomínios cuidam, limpam e protegem o seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. Muito boa noite, senhores telespectadores e internautas, muito boa noite na nossa técnica, o Juliano Santos e o Bruno Holanda, agradecendo desde já o carinho da sua audiência com a gente. Imagino que nem todo mundo vai estar nos acompanhando nesse momento, mas esse programa fica gravado, está lá no nosso YouTube para você recuperar ele, além dos cortes na nossa programação, né? Abre para nós aqui, Bruno, por favor, apresentar os convidados especiais desta noite, desta segunda-feira, para que a gente possa exatamente fazer um convite a todos vocês. Desde já lhe faço esse convite. Para um pouquinho, respira e vamos conversar sobre aquilo que é realmente essencial. É um bom momento para a gente começar a falar sobre isso, né? Aliás, essa é uma fala que a gente tem feito desde a retomada, né, desse 2026 na nossa estação. Um convite a que a gente, num ano tão desafiador, com tantas coisas que vão atravessar a nossa vida, né? Tantos feriados, tantas distrações, tantas discussões em torno de futebol, da Copa do Mundo, das eleições quase gerais que se avizinham. Nosso convite é para que a gente possa respirar mais, pausar mais, se afastar um pouco mais do celular, não na hora de assistir pelo celular Estação Hamburgo, é claro, mas que ao longo dos dias você reflita sobre as suas escolhas de uma forma mais sábia, né? Um convite à contemplação, um convite a desacelerar, um convite a respirar. E assim, a gente montou essa bancada especial dessa noite. Muito boa noite, muito bem-vindo, uma honra recebê-lo de volta aqui à nossa Vale TV, a nossa estação, Padre João Renato White. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nesse programa. Boa noite, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, William. E boa noite, Jean. Uma satisfação
poder estar com vocês para dialogarmos sobre um tema que interessa a nós e a muitos. Muito bem. Pastor William Zacarias, pastor da nossa Igreja do Relógio, é isso? Muito bem-vindo. Uma honra te receber de volta aqui também na nossa Vale TV, pastor. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui mais uma vez para darmos testemunho da nossa esperança, essa que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem. Pastor Jean Ferreira, da Mevan de Campo Bom, muito boa noite, muito bem-vindo à nossa Vale TV, à nossa estação. Boa noite à mesa, boa noite àqueles que estão nos acompanhando. Prazer estar de novo aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito, né, da Quaresma, mas principalmente da pessoa, né, que é o símbolo de tudo isso, Jesus Cristo, né? Recentemente eu conversava com o padre João Renato, com outras pessoas juntos, sobre qual é a data mais importante do calendário cristão. Porque para mim sempre foi claro que seria a Páscoa, esse momento. E eles diziam assim, mas o nascimento também é muito importante, nós não teríamos a Páscoa, né? Para ti, para tua fé, tem algum momento mais importante? Os dois são igualmente muito importantes. Um depende do outro, né? Se ele não tivesse nascido, nós não teríamos também a Páscoa. Mas para o cristão, eu acredito que a Páscoa, ela é o momento mais importante, é o evento mais importante que existe para o cristão hoje, né? Porque se Cristo não tivesse morrido da forma que ele morreu, ele poderia ter nascido, mas não teria sentido a sua vida. A vida dele ele teve sentido por causa da morte e da forma com que ele morreu. Pastor. Olha, essa pergunta me lembrou o nosso culto de Natal, porque o texto bíblico previsto pelo calendário litúrgico da igreja era o texto de Romanos 1, que era um texto de Páscoa, para a véspera de Natal. E aí quando eu li esse texto e fiquei assim, mas será que erraram, né? Até fui consultar, não, é esse texto mesmo, né? Mas aí a partir de uma reflexão mais profunda, quando é que o Natal ganha sentido? Com a ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, para que celebrar o seu nascimento? Teria sido o nascimento como de qualquer outra pessoa, que nasceu, viveu a sua vida e morreu e passou por essa terra. Mas porque ele ressuscitou, por isso nós celebramos então o seu nascimento, porque é o nascimento do Deus homem Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Então a ressurreição dá sentido às outras celebrações cristãs. Então eu considero que a festa mais importante é a ressurreição, porque ela dá sentido para essas outras festas, para essas outras comemorações. Padre João Renato, faz sentido essa discussão? Faz todo sentido. Enquanto apresentavam as ideias, me veio o nascimento de Jesus, que celebramos no Natal, é a chegada da luz de Deus no meio de nós. E esta luz, desde o nascimento, aponta para aquilo que é certamente o essencial, que é o Filho de Deus veio no meio de nós, se encarnou, assumiu a condição humana em tudo, como diz Paulo, menos no pecado, em vista de nos libertar do pecado que escraviza, que mata o espírito humano em si, mata a vida. Então, o Natal aponta para a Páscoa e a Páscoa confirma o sentido do Natal. Que momento é esse que a gente passa a viver a partir dessa quarta-feira, hein? Que significado tem para a nossa fé? E que período será esse? Como a gente deveria estar se preparando para isso? Como a gente deve vivê-lo enquanto cristãos? Fiquem à vontade. Bom, eu falo um pouco da perspectiva da Igreja Católica, mas eu acho que é a perspectiva cristã, que a Quaresma é Quaresma para todo cristão. Enquanto eu estava pensando, refletindo, inclusive rezando sobre o tema, me vieram algumas imagens bíblicas do Antigo Testamento em relação ao número 40. Quaresma está ligado a 40, são 40 dias em que somos convidados como seguidores de Jesus, como cristãos, a nos preparar em vista da festa da Páscoa. Então, no Antigo Testamento, temos uma série de passagens que falam do número 40. Por exemplo,
o dilúvio, foram 40 dias, e o sentido é, com o dilúvio, Deus renova a criação. Depois temos a libertação do povo de Deus do Egito. São 40 anos de travessia pelo deserto até chegarem à terra da liberdade, a terra prometida. Moisés, que era o grande pastor, o líder que conduzia o povo, ele passou 40 dias e 40 noites no alto do Sinai, em jejum, para que, se preparando para receber a lei de Deus, os 10 mandamentos. Depois temos uma outra passagem que me é muito simpática, do profeta Elias. Ele, numa crise dele, depois de toda a situação com os profetas de Baal, ele é ameaçado, tem que fugir, se esconde no deserto. Deus envia o anjo para resgatar, que precisava do profeta, e então o alimenta lá no deserto e diz: levanta-te, come, levanta-te, porque o caminho é longo. E nisso Elias começa a caminhada até o topo do Monte Horebe, que é a mesma coisa do Monte Sinai. E lá ele então se esconde na caverna, enquanto ele ainda não está pacificado internamente, até o momento em que ele se pacifica, aí de repente começa a perceber a presença de Deus que se manifesta na brisa suave, e não na agitação, não no terremoto, na tempestade, nos raios e assim por diante. Então é no silêncio que vamos percebendo a manifestação de Deus em nossa vida. E por fim, mais importante que tudo isso, penso eu, é a própria experiência de Jesus, que após o seu batismo é movido pelo Espírito de Deus para o deserto, onde ele passa 40 dias e 40 noites jejuando e rezando. Para mim, esse tempo Jesus se prepara para iniciar a sua missão. E é muito interessante, enquanto Jesus estava bem, era forte, a sua força devido ao jejum ainda não tinha caído muito, o mal não apareceu. Quando ele estava bem frágil, no finalzinho, aí vem o tentador, achando que é o momento que vai seduzir Jesus e vai desviá-lo do caminho. E Jesus diz: não, um só é o Deus. Então Jesus se preparou 40 dias. Então, esta data de 40 dias a igreja escolhe para o cristianismo, para nós como cristãos nos prepararmos em vista desse momento que é certamente fundante, o centro, como a gente viu há pouco, em vista da festa da vida, que é a ressurreição do Senhor. Sobrou alguma coisa para ti, Zacarias? Isso nos mostra muito bem o quanto o calendário litúrgico ele é bíblico, né? Não são inventismos, não são ideias que nasceram do nada, mas da leitura, do conhecimento da palavra de Deus. E tudo começa com essa quarta-feira de cinzas, onde nós recebemos um sinal na nossa testa, que é o sinal da cruz. Nós temos o costume na Igreja Evangélica Três Reis Magos, já praticamos isso ano passado, esse ano vamos fazer de novo. Nós guardamos as palmas o domingo de Ramos do ano anterior para elas secarem, então elas ficam secando. E na quarta-feira de cinzas, então essas palmas são queimadas, elas já estão bem secas, e elas se transformam nas cinzas que nós usamos no final do culto para fazer o sinal da cruz na testa, com a seguinte frase que a pessoa escuta: lembra-te que és pó e que ao pó voltarás. Esta é uma frase forte quando ela é pensada e refletida e nos leva àquele choque de que, na verdade, a nossa vida é transitória, é passageira e nos prepara para esse momento de quaresma, onde nós temos a oportunidade de refletir e reavaliar coisas da nossa vida. A quaresma é esse tempo onde nós podemos quebrar alguns ídolos. O que eu quero dizer com ídolos?
coisas que talvez nós valorizamos demais e que não são prioridades. Quem sabe você abrindo mão de algo, como por exemplo refrigerante ou álcool nesse momento, e se você tem uma dificuldade de abrir mão disso por um tempo, você percebe o quanto você é escravo disso, que você na verdade não é livre. Ou de outras coisas, e você pode começar a reavaliar as suas prioridades, ter mais tempo para a fé, ter mais tempo para a família, ter mais tempo para aquilo que realmente precisa de tempo. Num carro a gente tem o acelerador e tem o freio. A gente vive hoje uma guerra contra o tempo, é uma correria, uma corrida maluca, que nem aquele desenho que tinha. A quaresma é o freio. Agora, calma, pisa no freio antes que você se acidente. E começa com essa lembrança. Você está correndo aí na vida, sem perceber que a vida passa, lembra-te que és pó, e que ao pó voltarás. Quando tu faz essa reflexão do quanto é importante a gente criar um simbolismo para isso, talvez trazer isso para nossa vida. Eu lembro do simbolismo da Sexta-feira Santa, né? De não consumirmos a carne vermelha, por exemplo, e de como virou banquetes o consumo do peixe. Quer dizer, a gente não fez um sacrifício ou algo que fizesse sentido, mas a gente criou um outro produto a partir de que dias difíceis, de significar alguma coisa. A gente dá jeitinhos, né? A gente dá eu tô cumprindo, mas do meu jeito aqui. Tanto que chega-se a dizer: peixe se pode comer porque não é carne, né? Pois é, né? É difícil de entender carne. isso. Eu gosto dessa carne. Tá certo. Jean, que reflexão tu fazes desse período? Bom, o período da quaresma, ele é um período que a nossa congregação ela não tem essa tradição, né, do período dos 40 dias, mas eu acho lindo porque é algo feito para o Senhor, né? É um tempo de frear, é um tempo de se analisar, é um período que as pessoas refletem um pouco mais, se voltam um pouco mais para o Senhor Jesus Cristo, né? E nós não temos essa cultura, né? Nós entendemos que isso realmente é uma tradição, como o irmão Renato, o padre Renato falou, nós temos vários exemplos da Bíblia, né? Após a ressurreição de Jesus também, né? Ele passa 40 dias, né, entre os discípulos, né? Então é o simbolismo muito forte. Depois que Jesus ressuscita, ele fica mais 40 dias com seus discípulos, coloca algumas coisas em ordem, chama Pedro de volta para o caminho, né? E é um simbolismo muito importante. Mas ainda nós ficamos ainda concentrados que o grande simbolismo da Páscoa em si, ele não são as cinzas, mas é a cruz. Então a cruz, ela, para mim particularmente, né, até no meio evangélico, às vezes o Natal, algumas pessoas têm como algo mais pontual, mas para mim a Páscoa, ela não tem comparação, ela é um marco, né? E a ressurreição de Jesus num domingo, esse é o ponto principal. Então, para nós, na nossa visão, nós respeitamos, achamos lindo, mas nós não temos esse período de 40 dias antes de quaresma, mas respeitamos e achamos esse é um ponto muito positivo para a fé cristã. Os luteranos valiam tanto a questão que tem um feriado muito importante da Ascensão do Senhor, né? Isso, com Esse certeza. 40 dias após a ressurreição, nós temos então o feriado que lembra, naquela quinta-feira, quando Jesus então subiu aos céus no Monte das mais Oliveiras. Mais um 40 aí, Novo Hamburgo era feriado, não era no Corpus Christi, né? Que não é um feriado, não é um feriado nacional, né? A gente diz, é um feriado nacional, ele é municipal. Tanto que Novo Hamburgo não tinha o Corpus Christi, mas tinha, pela tradição luterana, evangélica, né? Tinha a Ascensão do Senhor. Hoje temos os dois, né? Daí contentamos a gregos e troianos, ou no caso, né? Todos os cristãos, verdadeiramente. Jean, como tu convida as pessoas a esse momento de desacelerar? Porque este é um mote muito que a gente vem buscando, né? A gente vê que as distrações do dia a dia são enormes, os compromissos do dia a dia são enormes, pesados, né? A gente tem que trabalhar muito, a gente está exausto, vivemos a sociedade do cansaço, como diria lá o filósofo sul-coreano, né? É a sociedade do cansaço, da exaustão, da performance, né? Também alguém diria. E isso nos exige, nos cobra muito. E será um ano com ainda mais distrações.
Como refletir sobre isso? Como utilizar isso a nosso favor e não contra nós? Como racionalizar isso e transformar isso numa oportunidade de nos conectarmos com o nosso essencial, com o que realmente importa na vida? Bom, essa é uma pergunta muito, muito pontual. E eu ministrei sobre isso ontem na congregação, sobre a distração, né? Porque hoje o inimigo das nossas almas, que é o diabo, ele trabalhava até certo momento com duas coisas: ou ele te leva além, ou ele te deixa aquém. Só que nas últimas décadas, e principalmente com a evolução da tecnologia, ele viu aqui um nicho, que é a distração. Não é pecado, mas é distração. E eu ministrava sobre isso ontem, que principalmente numa família, no casamento, hoje, por exemplo, redes sociais, telefone, não é pecado você usar, mas elas te distraem muito. Nos afastam do que nos importa. afastam, né? Nos afastam de quem está perto e nos aproximam de quem está longe, às vezes. Mas o ponto principal é que a distração, ela nos tira a intimidade. E a falta de intimidade é uma porta aberta para que o pecado entre. Vou te dar um exemplo. Hoje eu trabalho muito com casal, né? Meu foco, minha área é casamento. Hoje nós temos maridos, por exemplo, já tive gabinetes com esse caso, que eles vão para os seus quartos, estão na cama, e o marido ele fica no telefone até 2, 3 horas da manhã jogando. Homens de 50, 60 anos, e ficam jogando. Mulheres na rede social, ambos deitados, que é o momento ímpar de intimidade, que às vezes tem filhos e a vida é muito agitada, e talvez o quarto seja o único lugar que os dois vão ter um pouco de sossego, de paz para conversar, e naquele momento eles vão para as redes sociais. Então, é o pecado que eles estão fazendo? Não, não é. Mas eu perco a intimidade. Eu perco a intimidade com o meu cônjuge. Quando eu perco a intimidade com o meu cônjuge, agora com uma distração, que não é pecado, eu começo agora a dar legalidade e abrir portas para que o pecado acesse a minha vida. Então essa é uma grande arma que o diabo tem usado nesses dias, que é a distração. Nos roubando tempo, nos fazendo trabalhar por coisas que nós não precisamos. Às vezes nós trabalhamos por coisas que vemos o outro ter e achamos que temos o direito, mas na realidade nós não precisamos. Então, certa feita eu perguntei a um senhor de idade, né, como era criar filhos há 60, 70 anos atrás. E para espanto dessa nossa geração, era muito mais difícil. E hoje as pessoas dizem que é mais difícil criar, porque não é por causa da área financeira, mas é por causa da parte espiritual. Porque hoje se terceiriza a criação dos filhos por conta de estarmos trabalhando para termos coisas que não precisamos. E aí nós temos uma geração mimada, uma geração fraca, uma geração agitada, uma geração que não se aquieta, uma geração que não espera uma resposta do Senhor, uma geração que até, se tratarmos o nosso meio, uma geração que ora, e até certo ponto, mas não espera a resposta. Boa. Sim. Como faz para reverter isso? Como tu trabalha isso e consegue sintonizar o casal? Consegue sintonizar a pessoa? Jesus, quando ele está conversando com os discípulos, ele diz algo que impacta os discípulos. Ele diz assim, é necessário que eu vá. Ora, Jesus está dizendo, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Uau! E ele diz, eu vou enviar outro. E essa palavra outro na Bíblia significa outro da mesma espécie. Outro com autoridade igual a mim. Então ele envia o Espírito Santo, que é o que nós vemos em Pentecostes. Eu acredito que vai ser uma das pautas. Em Pentecostes o Espírito Santo, então, ele vem. E o Pentecostes, ele tem um simbolismo fantástico, porque o Espírito Santo, ele vem, então, sobre todo o indivíduo. Aquele Pedro, que outrora negou Jesus 3 vezes, e que mesmo tendo negado Jesus, Jesus vai atrás dele, e Jesus olha nos olhos desse homem que tinha voltado a pescar, voltado à velha vida, né? Ou alguns dizem, ele voltou para o lugar onde Jesus o encontrou, esperando, eu vou voltar para esse lugar porque talvez Jesus possa me encontrar aqui.
E aconteceu. Jesus foi até ele. E Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, tu me ama? E Pedro responde para ele: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Só que o amor que Deus está falando no original: Pedro, tu me ágape. E Pedro responde para ele: eu te filéu, Senhor. Que é um amor de amigo. Sim. Jesus pergunta para ele de novo: Pedro, você me ágape? E Pedro responde: Senhor, eu te filéu. Aí a terceira vez: Pedro, tu me ágape? E Pedro diz: Senhor, eu te filéu. E Jesus, o encerramento da conversa assim: ok, basta, apacenta as minhas ovelhas. Inicia com esse amor, porque eu sei o que vai acontecer. E aí em Pentecostes, esse Pedro, agora revestido pelo Espírito Santo, na sua primeira pregação, ele converte 3.000 pessoas. Como o Padre Renato falou, lá no monte, quando Moisés ele sobe para receber os mandamentos, quando ele desce, o povo estava desviado, haviam feito um ídolo. E nesse momento, quando a lei desce, 3.000 pessoas morrem. Agora, quando a graça vem, 3.000 pessoas são revivificadas. Padre Renato, como é que a gente tem falado muito e já usa palavras que a gente também tem conversado. Como ressignificar? Como convidar as pessoas para a paz, para diminuir a agitação, que é a palavra, o termo que o senhor também tem usado? Acho muito interessante a reflexão do colega Jean, elementos que ele coloca. De fato, fica a impressão de que temos medo de olhar para dentro de nós e por isso precisamos estar na agitação ou na distração. Quanto mais estivermos dispersos, distraídos, menos precisamos confrontar a nossa verdade. Então, eu pessoalmente acredito, estou trabalhando nisso e tenho tido a satisfação, a alegria de poder trabalhar com o que nós chamamos de retiros espirituais, 8 dias, 5 dias, acompanhando pessoas, motivando para fazerem este processo de olhar para a vida de Jesus, confrontar a minha vida a partir da vida de Jesus. E penso que este processo ele somente é possível quando, por um lado, a pessoa tenha um espaço, tenha oportunidade, alguém que ajude a refletir sobre o sentido da vida, afinal, para que existimos, para que vivemos, e quando é capaz de mostrar que, para além daquela agitação do hiperativismo, tem outras coisas que são muito mais importantes. Por exemplo, eu saber quem eu sou, para que eu existo, me dar conta de que eu sou criatura amada por Deus e por isso eu busco viver bem a vida segundo o que Jesus nos ensinou, o que podemos ver, aliás, em toda a história bíblica, há uma compreensão gradativa, uma evolução da manifestação de Deus, e esta compreensão chega na plenitude dos tempos, como diz Paulo, quando Jesus vem no meio de nós. Então, este espaço do silenciar, do acalmar-se, e não só silenciar, eu posso ficar ouvindo uma música de relax, está perfeito, 1000 maravilhas, mas e quê? Então, esse é um espaço em que somos convidados, desafiados a, sim, olharmos para Jesus e ver o que nosso Senhor espera de mim, o que eu posso devolver a nosso Senhor. E para isso, se eu não tenho coragem de me reconhecer como humano, como limitado, alguém que necessita, alguém que não é perfeito, é muito difícil acontecer. E isso, de forma muito concreta, é
os momentos de oração. Então, hoje, para mim, eu estou mais que convencido, se nós não tivermos coragem de diariamente dedicar um tempo precioso a Ele que nos dá a vida, que tem um projeto de vida para nós, é muito difícil conectarmos com Ele. Aí pode estar em baixa rotação, pode estar relax, mas está vazio. Exato. Dizer, eu estou muito bem, estou em paz, isso aqui. Depende de que paz, né? A paz autêntica é aquela que nos leva a Deus, nos faz sentir em comunhão com Deus e nos leva ao encontro do outro. Pastor William. Eu estava me lembrando nesse tempo, escutando as falas de vocês, da história da Branca de Neve e dos 7 Anões. Porque tem um momento que a bruxa má, ela se olha no espelho e ela faz uma pergunta: existe alguém mais bela do que eu? E naquele momento ela encontra um problema. O espelho só diz a verdade. E quando o espelho diz a verdade para ela, o espelho reflete a verdade para ela, então isso gera ódio, gera perseguição. A Branca de Neve é a história que nós conhecemos, como essas histórias de crianças nos ensinam, né? E eu penso que a Quaresma também é esse tempo de se olhar no espelho, onde nós vemos a nossa natureza tal qual ela é, mas também precisamos fazer com que esse espelho seja o próprio Senhor Jesus, porque Ele nos proporciona e quer nos proporcionar, através da sua cruz e ressurreição, uma nova imagem, onde nós somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então é esse tempo de reavaliação, de olhar lá para dentro, porque olhar no espelho muitas vezes dói, olhar no espelho muitas vezes incomoda ver quem nós realmente somos, mas também muitas vezes é a única oportunidade de encontrar transformação e buscar um novo caminho, mudança de vida. E esse tempo então é muito propício para isso, para nós nos olharmos no espelho da vida e fazermos uma avaliação. Qual é o balanço da minha vida? Como está a minha família? Como está a minha fé? Minha vida está preenchida? Está vazia? Onde Cristo está na minha vida? E que ali a graça de Deus possa vir de maneira abundante e vir como um abraço que traz conversão, arrependimento, porque esse também é o grande tema da Quaresma, é o tempo de arrependimento e conversão. Não que nós não vamos orar pedindo perdão em outras épocas do ano, mas as leituras bíblicas dos domingos no calendário litúrgico, por isso é importante também frequentar as missas, os cultos nessa época do ano, vão trazendo isso, vão sendo esses espelhos. Vão preparando a gente. Vão preparando. Todo domingo o espelho mostra alguma coisa que talvez você não queria ver, mas que se você se der a oportunidade, vai transformar. Então se dê essa oportunidade de, nesse tempo, olhar para dentro e ressignificar coisas através de Cristo. Como vocês preparam a orientação para os fiéis nesse momento, né? Ou ao longo de um ano, ou ao longo desses dias, né? E aí, não me prenda 2026, mas o processo que a gente vem vindo e o que ainda vem pela frente, né? Para além desse período, para além da Quaresma, da ressurreição, do Pentecostes, desse outro encontro, desse novo momento, como é que vocês, lideranças espirituais, fazem isso? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. O futuro da Fê é o presente da Carol. O futuro do Pedro é o desafio do Miguel. E a Lídia, pensando no seu futuro, voltou a estudar. Educação Sesc, aprendendo o futuro. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo.
desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. A Concisa já atua no mercado há 30 anos, construindo lares com ótima qualidade. Já entregou mais de 2.100 unidades. Nós temos uma marca bem conhecida no mercado hoje, de uma repetição não só do produto, mas uma repetição de conduta, entrega no prazo. Nosso principal objetivo aqui na Concisa é trazer bem-estar para as pessoas, com uma infraestrutura completa para a família e que as pessoas realmente se sintam bem morando dentro de um Concisa. Que a gente tem certeza que são empreendimentos de altíssima qualidade e altíssimo padrão. Planejamos para o futuro trazer ainda mais inovação no nosso produto, sempre em localizações premium. Já estamos com mais de 300 unidades em projetos aprovados na região. A história da Concisa é repleta de momentos felizes e sonhos realizados, mas principalmente de muita responsabilidade, seriedade no trabalho e carinho com os clientes. Estamos de volta no oferecimento de Calçados Beira-Rio 50 anos, Universidade Fevale, Concisa Construtora, Mercator Feiras e Eventos e JG Serviços. Obrigado aos apoiadores culturais da nossa Vale TV. Bancada hoje conversando sobre esse período que a gente entra a partir de quarta-feira, né, chamado Quaresma. A quarta-feira de cinzas, não sei como vocês lidam com ela, mas na família tradicionalmente era um momento de fazer jejum, né? Começar a preparar para esse momento. Era uma forma de ir ensinando os jovens também a importância do momento que se iniciava ali e que a partir dali tu teria um calendário muito especial para se preparar para aquele período tão importante para o nosso calendário cristão. Eu provocava vocês, antes nós irmos para o intervalo, em torno de que forma vocês, pastores, pastoreando o seu rebanho, vocês conduzem essas situações desse... O Jean falou um pouco sobre isso antes, né? De que forma conversar com as pessoas que buscam uma orientação, ou aqueles que não buscam, mas que gostariam muito de ter, aqueles que vão à missa ou ao culto, que se olham, que vos ouvem, mas que têm vergonha às vezes de aproximar, de buscar uma orientação, de abrir coração. Às vezes até de processar suas emoções, de não compreender muito bem que turbulências são essas, né? De não conseguir pedir ajuda, né? De que forma vocês vão conduzir isso ao longo desse ano? Hein? Que projetos vocês têm, que ideias vocês têm, que tipo de trabalho vocês já fazem em relação a isso? Bom, eu posso começar. Talvez minha situação seja um pouco atípica. Eu não tenho, por exemplo, um trabalho direto numa paróquia onde, de fato, o contato com os fiéis acontece de forma mais intensa. Como vivo num centro de espiritualidade e meu trabalho é especialmente dar retiros, cursos e, sim, acompanhamento espiritual ou de orientação, como dizias. Mas o que eu penso, e pelo menos desde o Centro de Espiritualidade buscarei desenvolver, é tomar consciência que a Quaresma, Quarta-feira de Cinzas, Sexta-feira Santa, a Páscoa,
se nós queremos ou não, mas está como que dentro do nosso sangue, que é um tempo especial. Sabe-se que é um tempo especial, mas muitas vezes não se sabe que tempo é. Então, a compreensão desse tempo. E então, minha ideia é ajudar a refletir sobre a importância, que afinal é a ressurreição de Jesus, em vista disso que nos preparamos, mas que não seja apenas no tempo de Quaresma, né? E sim que isto pouco a pouco se torne um modo de ser, de viver. E o que é esse modo de ser e viver? Que eu consiga integrar na minha vida, no meu modo de ser, os valores do Evangelho, que é o amor a Deus, ao próximo, a compaixão, a misericórdia, a solidariedade, a caridade e todas essas palavras que nos levam a mais vida. Agora, isso não pode permanecer apenas no ritual. O ritual ele é importante, é necessário, sem o qual não vivemos. Contudo, eu acredito que se eu não sou capaz de ir além do ritual e transformar isso como um valor de minha vida, passa a Quaresma e a Páscoa e mudança nenhuma acontece. Em outras palavras, como é que se poderia exemplificar? Eu já não vou mais, por exemplo, participar da Eucaristia, porque é recomendado pelo menos uma vez por semana, nos dias de festa, nos domingos e dias de festa, mas eu vou porque eu sei que na Eucaristia, para nós cristãos, celebramos o centro de nossa fé. Então é um valor para mim e não uma mera obrigação. E esta transição, este passo, entendo que não é tão simples, porque isso requer tempo. Requer tempo e requer formação, requer explicação, requer motivação e requer acompanhamento. E aí, às vezes, os braços e as pernas ficam pequenos perante uma multidão de gente que não sabemos como acompanhar e motivar nesse processo de conversão, de mudança de vida. O senhor vem sendo diretor espiritual do Secrei, né? Centro de Espiritualidade Cristo Rei de São Leopoldo, que é um espaço que acolhe muito especialmente cristãos, sobretudo da fé católica, mas de todas as denominações, para além de outros eventos corporativos, enfim. Mas muito especialmente nos retiros, é esse momento de preparar um aprofundamento da compreensão, né? O senhor prepara as pessoas que têm fundamentação, e não raros outros padres, outros religiosos, pessoas com uma profundidade, mas agora também olhando para a possibilidade de expandir essa preparação para leigos, né? Como é que o senhor está se preparando para conversar com os leigos, agora dia 7 e 8 de março? É uma questão bem interessante que, de fato, historicamente, por exemplo, no caso de São Leopoldo, o nosso centro de espiritualidade, ele vinha se alimentando e trabalhando com pessoas que já estão nesse mundo religioso, que são, no caso, as pessoas consagradas através da vida religiosa consagrada e padres. Nos últimos anos, cada vez mais, esse público está se diversificando, mais e mais pessoas leigas vêm para fazer uma experiência mais profunda de sua fé. E aí temos, no caso, a espiritualidade inaciana, que é o nosso forte, né? Que é totalmente e busca seguir ou ser fiel a Jesus Cristo. Agora, então, estamos neste projeto de oferecer este espaço para pessoas que têm menos experiência ou que têm pouca experiência. Imagina convidar alguém, um leigo, para vem 30 dias aqui rezar com a gente,
Não deve ser muito fácil essa compreensão, Padre João Renato. Penso que fazer esse convite eu posso ser uma causa de um desmaio de alguém. Mas eu certamente suponho passos, uma metodologia, uma dinâmica diferente, trabalhar com pessoas que não têm o hábito, por exemplo, de silenciar, porque o retiro nosso é em silêncio, e que tampouco têm o hábito de sentar 3, 4, 5 horas por dia para rezar, refletir, meditar a vida na perspectiva de Deus. Então, eu estou trabalhando, pensando, refletindo, escrevendo, trocando ideias com um, com o outro, para poder oferecer uma proposta que, de fato, ajude as pessoas que vão vir e que elas possam fazer uma primeira experiência além daquilo que é a vida normal da sua experiência de fé, que, devido ao mundo que a gente já falou, muito agitado, normalmente é assim, bastante fraca. Pastor William. Os próprios textos bíblicos que vêm do calendário litúrgico, eles vão domingo após domingo preparando as pessoas para esse tempo, mas claro, também, eu digo muito assim, sem esforço a gente não consegue nada. Para tudo que a gente quer na vida precisa de treino, então para esse tempo a gente também precisa ter um esforço, no sentido de criar o tempo. Não, agora eu vou tirar nesse tempo um pouco de mais tempo para oração. E de repente você vai ter um pouco de dificuldades no início por causa da sua agenda, daqui a pouco você consegue, e você vê que você consegue fazer isso depois da quaresma também, e não só. Então, a quaresma possibilita a gente ter esses momentos. Claro, nos grupos de trabalho da comunidade, nós também trazemos esse tema, mas tem um momento especial que nós temos planejado, que é o chamado culto de Tomé. Ele acontece mais no fim da quaresma, ele é um culto totalmente sensorial, diferente, a igreja escura, ambientes com velas, estações onde as pessoas passam, fazem uma reflexão, onde também pastores estão presentes se alguém quer conversar algo da sua vida, pedir um conselho, receber a unção. E na experiência que nós tivemos ano passado, pessoas muito emocionadas, tocadas por esse momento, porque nossas vidas, na verdade, nesse mundo que nós vemos, é uma vida bastante bagunçada. As pessoas estão buscando sentido, organizar algumas coisas. Então, esses momentos, eles são essas ferramentas que dão uma ajuda, e pelo menos ali no finalzinho da quaresma, talvez você não conseguiu os 40 dias, mas vem cá receber um abraço agora, se preparar para a Semana Santa que está chegando, para morte de Jesus e também a festa da sua ressurreição. Essa é uma das ferramentas que nós temos para celebrar e abraçar as pessoas nesse tempo. O luterano lhe tem procurado para ter essa conversa, porque é algo que eu imagino tenha sido muito mais comum há décadas atrás, alguns anos atrás, né? A gente hoje faz análise no ChatGPT. Sim. São muitas as formas de conversar, de desabafar, de trocar ideias com a máquina, com alguém que não vai julgar talvez, né, que é treinada para me dizer o que eu quero ouvir, ou coisa que valha, né? Sim. Ainda acontece isso? De que forma se dá isso? Em que momento as pessoas te procuram e dizem, gostaria muito de conversar com o senhor, pastor? As pessoas procuram a partir do momento que elas sentem que elas podem confiar. Quando você chega novo numa comunidade, claro que isso leva um tempo, até as pessoas te conhecerem, ter essa abertura, mas a partir do momento que elas têm confiança e elas sabem também que aquilo que elas lhe dizem não sai daquele espaço, não sai daquele lugar, elas ganham maior confiança. Claro, nós temos também o hábito de trabalhar isso interdisciplinariamente. Então, muitas vezes vêm assuntos para aconselhamento em que, de fato, é constatado que é um assunto mais para um profissional da psicologia. Então, a gente faz contato e procura fazer um encaminhamento. Outros assuntos já são de ordem mais espiritual, realmente. E aí a gente vai fazendo o acompanhamento, vai trabalhando, vai conversando, vai estando perto, né? Para, então, ajudar as pessoas. Fato é que nós precisamos dessa visão integral do ser humano, né? Que é o corpo, é a alma e é a mente. E quando, na verdade, uma área é afetada, por exemplo, uma pessoa descobre uma doença, a mente dela fica agitada
E o espírito também, ela começa a fazer perguntas para Deus, porque não são coisas separadas, é um ser humano só. E nós, então, buscamos trabalhar sempre com o ser humano integral nessas questões. Muitos assuntos são pastorais, mas, por exemplo, em algo que ameaça a vida da pessoa, ali a gente também precisa ter a sabedoria de fazer um encaminhamento para psicólogo, para psiquiatra, crendo que também ali está esse dom de Deus, na sabedoria humana, que ajuda as pessoas. Pastor Jean. Nós trabalhamos, na realidade, durante todos os anos, né? Durante todo o ano, nós temos o nosso culto de ceia, né? E a ceia é que nós trazemos a memória, né? Como o próprio Senhor Jesus Cristo, todas as vezes, né? 1 Coríntios 11, 23, se eu não me engano, né? Que onde Paulo, ele fala para a igreja, né? Que ele recebeu do Senhor. Então, nós temos a cultura de todo mês, primeiro domingo de cada mês, nós temos o nosso culto de ceia, onde nós comemos do pão, bebemos do cálice e trazemos à memória aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E esse é um momento de reflexão, é o nosso culto principal também do mês, onde nós entendemos e reavaliamos aquilo que Cristo fez. É uma parada, é por isso que nós entendemos de fazer no primeiro domingo do mês, porque o domingo, às vezes, a gente se esquece, ele é o primeiro dia da semana, né? Jesus, ele ressuscitou no domingo, e agora eu estava meditando, tem um simbolismo fantástico, porque Jesus, ele ressuscita no início da colheita. Quando a Páscoa está chegando, era o início da colheita. E o primeiro dia depois do sábado, começava a festa das primícias. Então, Jesus Cristo, ele ressuscita, ele tem um simbolismo também na agricultura, porque naquele tempo você colhia um feixe daquilo que você iria colher e dava ao sacerdote, ele movia diante do Senhor. E Jesus, ele é a primícia de uma grande colheita que viria, que nós vemos em Pentecostes, que aí ali seria a colheita do trigo, e que nós vemos ali Pedro, então, ministrando, e 3.000 vidas sendo, ou seja, uma grande colheita a partir da primícia que Cristo, ele ressuscitou. Quando a gente fala em Pentecostes, nos remete diretamente ao Espírito Santo, né? Isso. E a santidade da Santíssima Trindade, né? Qual é a importância dentro da tua fé, dentro da fé da Mevan, por exemplo, do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é a pessoa que está conosco hoje. A Bíblia diz que Jesus, ele está sentado à direita de Deus Pai, esperando o momento para retornar. Então, quem é que está conosco? Quem é que fala conosco? Quem é que nos dá a revelação das Escrituras? E essa é uma pergunta interessante que daria talvez um tema para um próximo programa. Um programa inteiro. Com certeza. Porque quem está entre nós, quem está em nós é o Espírito Santo. É a pessoa do Espírito. Quem habita em nós é o Espírito Santo. Quem nos dá a revelação da Escritura é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem sido muito negligenciado em algumas denominações e recebido e exageros em outras. Então há um extremismo. Só que o Espírito Santo é a pessoa mais importante para a igreja. E isso é forte, e a gente precisa ter uma sensibilidade no Espírito. O Espírito Santo para a igreja, ele é a pessoa que conduz a igreja. Se nós vemos em Atos, nós vamos ver que o Atos, ele é movido na direção do Espírito Santo. Quando os discípulos, eles precisavam enviar alguém, eles oravam, e o Espírito Santo, ele dava o discernimento de quem enviar. Então, o Espírito Santo é a pessoa que está em nós. E é ele, e isso é muito importante, é o Espírito Santo que gera Jesus em nós. Mas também é o Deus Uno. É o Deus Uno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele não é uma sensação, não é uma pomba, ele não é um fogo. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. E isso é uma preparação. Então nós trabalhamos muito essa questão, que o Jesus, ele é necessário que eu vá porque o outro virá, o Consolador virá. Então o Espírito Santo, ele nos prepara. E ele é a pessoa que vai nos fazer olhar para nós mesmos. Então, quando nós entendemos isso, quando nós temos esse tempo de meditação nas Escrituras e entendemos a pessoa do Espírito Santo, esse Espírito, ele gera Jesus em nós. Mas o que eu queria deixar assim a respeito dessa, para nós nos aquietarmos nesses dias, né, e realmente temos essa paz dentro de nós, é entendermos que desde Gênesis
Deus nunca quis altar. Deus nunca quis igreja. Deus nunca quis liturgia. Deus, ele criou a terra para o homem. E em Gênesis, quando nós vamos ler, a palavra diz assim: e Deus vinha na viração do dia, falava com Adão, mas algo que a gente às vezes não presta atenção. Deus andava no jardim e falava com o homem. Então, o propósito de Deus sempre foi andar conosco. E depois que Adão ele quebra essa intimidade, Deus ainda continua falando, mas Deus parou de andar junto. Então, por isso que quando nós vemos ali Moisés, ele tendo a missão de conduzir o povo, Deus diz: vou mandar um anjo. Não. Se o Senhor não for conosco, porque Moisés tinha entendido a essência da vida. E agora em Jesus, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. E sempre que nós falamos em jugo, nós falamos de ordenanças, nós falamos de algo pesado. Não, mas sabe o que Jesus está querendo dizer? Venham andar comigo. Andem comigo. Porque esse foi o propósito do meu Pai desde o jardim. Que vocês andem comigo. Então, tudo que nós fazemos, os retiros, ceia, tudo, o que nós fazemos é o intuito de levarmos as pessoas a andar com Deus. Porque quem anda com Deus, anda em paz, em segurança e sem agitação. Ezequiel, Zacarias, pastor William Zacarias quer comentar? O Espírito Santo, nós o confessamos como a terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e do Filho, como confessa também o credo atanasiano. E eu queria só ler um versículo de 1 João 4:2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, o Espírito Santo nos leva ao conhecimento de Jesus, nos leva à fé em Jesus, e o Espírito Santo, a principal função dele é glorificar Jesus. Por isso ele foi enviado também pelo Pai, aquele Espírito que já pairava sobre as águas lá em Gênesis, que no Antigo Testamento é a palavra hebraica ruach, e no Novo Testamento, no grego, o pneuma, que também é esse ar que traz vida e que, quando soprado no ser humano, em Adão, o fez ser alma vivente. Muito bem. Não sei se o padre João Renato quer comentar alguma coisa, mas desde já também pedir que o senhor emende as suas considerações finais, agradecer demais a sua presença aqui, seja sempre muito bem-vindo, uma alegria poder tê-lo conosco. Apenas sobre o Espírito Santo, lembrar que o próprio Jesus, em várias passagens bíblicas, encontramos Jesus movido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Sim. Ora, se o próprio Filho de Deus foi movido pelo Espírito, quem somos nós para não deixar que o Espírito nos mova, ainda mais que é justamente a promessa que Jesus faz aos discípulos, como eles não foram compreendendo lá tão bem as explicações de Jesus, chega um momento de Jesus, fiquem tranquilos, vai chegar um momento que vocês vão entender. E é exatamente o que acontece no Pentecostes, por isso que Pedro, de repente, de um homem impulsivo, sem pensar muito, de repente faz um discurso fantástico. Sim. Na compreensão e no comprometimento com Jesus Cristo. Minha consideração final é dizer que, de fato, o tempo da Quaresma, na verdade, nos é dado como uma oportunidade de olharmos para nós, de prepararmos o nosso coração, a nossa vida, para entrarmos mais em sintonia com o sentido profundo da vida, que na perspectiva cristã é necessariamente Deus que se manifesta em seu Filho e que continua atuando em nós pelo Espírito Santo. E assim, quanto mais damos espaço para o projeto de Deus, para Jesus e o Espírito Santo, mais bonita se torna a Páscoa e a vida se torna uma experiência antecipada de ressurreição daquilo que sonhamos
para a vida futura. Bem, muito obrigado, Padre João Renato White. Pastor William Zacarias, pastor da Igreja do Relógio, né? Da IACLB, nossa Hamburgo Velho, obrigado pela sua presença. Seja sempre muito bem-vindo. Seu ponto final. Eu agradeço muito o convite para estar aqui com vocês, também as colaborações do Padre João Renato, também pastor Jean Ferreira. Que possamos ter mais momentos assim, sempre é muito bom conversar. Eu quero deixar para quem nos assiste um tema de casa. Leia Isaías capítulo 58, tá ali algo bem legal. Sem spoiler, então, eu vou ter que ir lá ler, então. Quaresma, vai ter que ler. Isaías 58. Leia em casa e que Deus te dê uma abençoada quaresma. Amém. Pastor Jean Ferreira, obrigado pela minha de Campo Bom, obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo. Seu ponto final. Agradecer aos colegas, é bom falar de Jesus, bom falar do reino, né? Sim. E eu quero deixar aqui, né, que todos têm uma Páscoa abençoada com o verdadeiro sentido e que você entenda que Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e dele, por ele são todas as coisas, né? Se hoje temos o privilégio de estarmos aqui com vida e como o padre falou, sabemos para que viemos, né? Por que existimos, mas para onde estamos indo, né? Isso é o que nos dá motivação de viver. Então eu quero deixar aqui essa reflexão de que Jesus Cristo, ele nos dá propósito de vida. Muito bem, um belo encontro que nós fizemos aqui. Obrigado a vocês por esse rico debate. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, Bruno e Juliano, aqui na nossa técnica. Obrigado, sobretudo, o carinho da tua audiência. Um convite muito especial para 2026, né? Para esse momento, que inicia na próxima quarta-feira, que a gente possa viver ele, independente da sua fé, mas de uma forma intensa, mas com cadência, né? Que a gente possa respirar mais, sermos mais fraternos, usando as palavras que o Padre nos anima aqui, né? Buscando os valores que realmente nos levam a uma vida mais harmônica ao lado das pessoas que a gente ama. Convite muito especial a ti, curte esse carnaval na paz, com calma, sem exageros. Quarta-feira está começando esse período muito importante, mas que você possa ter um 2026 de muitas alegrias e muitas realizações. Vamos construir juntos esse 2026. A gente se encontra amanhã, a partir das 20 horas com vocês. Até lá!